Essa é a mensagem final da Epístola de João, a primeira Epístola de João. Vamos ver hoje o capítulo 5, fechando essa Epístola. Antes de começar, mais precisamente no capítulo 5, queria só relembrar um pouco do pano de fundo do que tinha ali naquela época, quando João escreveu essa Epístola. João ele foi o mais longevo de todos os 12 apóstolos que acompanharam o ministério terrenal do Senhor. Ele viveu até 94 anos. E quando ele escreveu essa primeira epístola de João, ele tinha uma idade próxima a 90 anos. Talvez um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mas o fato é que, quando ele escreveu essa epístola, próximo aos 90 anos, todos os 12 apóstolos que foram seus companheiros, ali seguindo o Senhor Jesus, eles já tinham sido mortos, eles já tinham sido martirizados. Pedro já tinha sido martirizado, Tiago já tinha sido martirizado. O próprio Paulo, que não foi um apóstolo que integrou ali o grupo dos 12, mas que depois se levantou como um grande apostolado, ele mesmo também já tinha sido martirizado. Então, o João ele teve a oportunidade de acompanhar, e essa é uma vantagem da velhice, acompanhar de perto o trabalho de todos esses apóstolos que eram seus contemporâneos. Então, ele pôde beber ali na mesma fonte que Paulo bebeu, ler das cartas que Paulo redigiu, ler os evangelhos, ele pôde ler os evangelhos que foram escritos por Marcos, por Lucas, por Mateus. Ele pôde ver ali as epístolas de Pedro, o trabalho apostólico de Pedro. Então ele pôde mamar também, ele pôde beber dessas preciosidades, dessas revelações que esses apóstolos tiveram, e ele pôde comprovar e ratificar essas mesmas revelações. Então, isso deu a João, não só como maturidade, ele já, ao longo dos seus 90 anos, ele já tinha uma estatura em termos de sabedorias, em termos de revelação, mas ele teve também como apoiar nos ombros desses apóstolos. Então, dentro do apostolado de João, da envergadura do apostolado de João, tem também esse fato dele poder receber essas revelações dos outros apóstolos. Então, quando João, já com toda essa envergadura apostolar, ele resolve escrever uma epístola, é interessante a gente entender o motivo. O que levou João a escrever essa primeira epístola aos irmãos que estavam sendo recém-convertidos ali. E o motivo principal era um movimento religioso que estava causando grande dano ali aos irmãos recém-convertidos, aos cristãos ali da igreja primitiva, aos primeiros cristãos, que estavam surgindo logo depois da vinda do Senhor. E trata-se do gnosticismo que está relacionado a conhecimento. O irmão Alex já falou um pouco dele, o Davi também, nas últimas 2 mensagens, falou bastante do gnosticismo, então eu vou ser bastante breve. O gnosticismo ele foi um movimento religioso que estava relacionado à filosofia grega. Ele tem suas raízes lá na filosofia grega. Tá achando o microfone. Amém? Amém? Estão ouvindo? Amém. Então vamos continuar. Então ele teve suas raízes lá na filosofia grega, e mais precisamente, eu não vou dizer nem que eram correntes, mas eram 2 tendências, eram 2 grupos de filósofos. Existia ali o grupo dos práticos, que eram aqueles que acreditavam que o conhecimento, por si só, ele não gerava grande valor. Que o conhecimento, para ele ter valor, ele precisava ser aplicado, ele precisava ser praticado. Precisava ter uma aplicação prática para poder melhorar a vida das pessoas, para poder melhorar a humanidade. O conhecimento ele precisava ser praticado, e essa era o grupo dos práticos. E tinha também o grupo dos gnósticos, que eles acreditavam que o conhecimento por si só já era um grande valor, que o conhecimento ele libertava, que o conhecimento ele gerava salvação. E esses 2 grupos eles andavam ali até em certa equidade, mas aí teve um grande expoente, um grande filósofo, que é Platão, e ele abraçou essa corrente, essa tendência, que é a tendência dos gnósticos. E aí o gnosticismo ele começou a tomar forma. E foi exatamente Platão quem deu as primeiras doutrinas a respeito do gnosticismo. Platão
ele acreditava que o conhecimento era o que levaria a humanidade para a salvação, daria a salvação para a humanidade. Ele acreditava que todo esse universo material que a gente conhece, ele tinha sido obra de um Deus, que ele conhecia, que era conhecido como Demiurgo. Não é esse Deus, o nosso Deus. É um Deus dentre muitos dos deuses ali dos gregos. E esse Deus, ele criou todo o universo material, todo esse universo que a gente conhece, que a gente vê. Só que esse Deus, esse Demiurgo, ele criou um mundo imperfeito, né? Um universo imperfeito. Por quê? Porque a matéria é imperfeita. Esse Deus, como um desafio, né, para ele mesmo, ele decidiu usar uma matéria imperfeita, uma coisa imperfeita, que é a matéria, que é a coisa mais imperfeita que existe para eles, né? Para construir esse universo. E aí, esse Demiurgo construiu todo o universo, formou o homem, e ele tinha um filho, e esse filho ele estava incumbido de levar o conhecimento para os homens, para levar a salvação para os homens. Assim acreditava Platão. E assim surgiu a primeira corrente do gnosticismo. Só que o gnosticismo, ao longo dos séculos, né, isso foi mais de três séculos antes da vinda de Jesus, esse gnosticismo ele misturou, né, miscigenou, houve um sincretismo religioso gigantesco. À medida que os gregos, que a cultura helenística avançava, né, iam havendo misturas. Então, o gnosticismo acabou misturado ali com o hinduísmo, e aí veio outras seitas. Eram dezenas, se brincar, centenas de correntes ali do gnosticismo. Algumas relatando o Demiurgo como um deus bom, outros relatando o Demiurgo como um deus mau, algo satânico, mas sempre na figura do Demiurgo como o grande construtor do universo, e também mantendo a figura de que ele tinha um filho e esse filho precisava levar conhecimento para a humanidade. E o fato é que, independente das correntes do gnosticismo, todos eles tinham algo em comum. Esse conhecimento ele era restrito, não era um conhecimento que era dado a todos, era um grupo pequeno de pessoas que tinham esse conhecimento. E esse grupo era só o grupo dos gnósticos e quem eles decidiam que já estavam na hora de receber esse tipo de conhecimento. E outra característica é que esse conhecimento ele era um conhecimento estático, né? Era o conhecimento da ciência, era o autoconhecimento, era o conhecimento do mundo espiritual, era sempre um conhecimento estático, algo que estava fora do homem, né? Não algo que estivesse dentro do homem. Então, essas duas características. Hoje, não se fala muito em gnosticismo, mas o gnosticismo ele foi base para vários outros movimentos religiosos, né? Todos os movimentos religiosos que estão ligados ao esoterismo, e dentro do esoterismo tem um ramo especial que tem bastante organização e tem um grupo bem forte, que é conhecido como teosofia, que está nas bases desse gnosticismo. E teosofia é a junção da filosofia com a teologia, ou seja, é Deus ligado à filosofia. E eles têm exatamente essas mesmas bases, é o conhecimento que vai salvar a humanidade. E o que aconteceu? A gente sabe que isso é base bíblica, né? Humanamente falando, faz bastante sentido, mas não tem base bíblica. Quando a gente vai lá para a palavra, e eu queria começar aqui com dentro da primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 13 e 14, deixa muito claro qual o conhecimento que realmente tem valor. Aí eu vou ler aqui na versão NAA, viu, produção? Todas as referências aqui estão na NAA. Pode manter a NAA aí. Então, 1 João 2, versículos 13 e 14, diz aqui, ó. Pai, escreva a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Quem é o que existe desde o princípio? Jesus. Né? Ele é desde o princípio. Esse é um dos conhecimentos. E 14, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Então, quais são os dois conhecimentos que João está dizendo aqui, que a palavra está nos dizendo que são importantes? O conhecimento do Pai e o conhecimento do Filho. Com relação ao conhecimento ser restrito, como os gnósticos pregavam, né, a palavra já nos diz outra coisa completamente diferente. O conhecimento ele está disponível para todos, ele é aberto para todos. Jesus veio a essa terra e abriu caminho para todos alcançarem o conhecimento que realmente nos salva, o conhecimento que realmente nos interessa. Isso está lá em 1 Timóteo, está no capítulo 2, no versículo 4. Diz aqui, eu vou ler do finalzinho do versículo 3. Diz aqui, ó. Nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é para todos, está disponível para todos, não está restrito a só um grupo, a um ou outro que eles julgam
estarem preparados para receber esse conhecimento ou não. Então, isso, dentro dos princípios, né, do gnosticismo, fica muito claro que o gnosticismo não tem nenhuma base bíblica. Né? Amém. E por que isso estava gerando tanto dano na igreja primitiva, né, entre os cristãos ali que estavam sendo convertidos? Ao contrário dos cristãos que vieram do judaísmo, os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, eles não tinham uma base muito sólida a respeito da natureza de Deus, a respeito da sua unicidade, a respeito das promessas que tinham ali no Antigo Testamento do Messias que viria. Os judeus eles tinham bastante base sobre isso, mas os gentios não. A base que eles tinham era justamente a base da cultura helenística, de ter vários deuses, né, de ter do conhecimento e tudo mais. Então, isso ganhava muita repercussão no meio desses cristãos novos. Isso estava gerando uma devastação. Então, João ele precisava combater isso. Ele tinha encargo pelas igrejas. E, por isso, ele decide escrever essa primeira epístola para os irmãos. E aí, eu queria fazer um parêntese aqui. Olha como que Satanás é sagaz. Lá no Éden, quando o Senhor criou o homem, né, criou todo o universo e criou um homem, o que Satanás usou para quebrar a conexão que havia ali entre o homem e Deus, para distanciar o homem de Deus? Satanás usou o conhecimento. Ele fez o homem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele usou o conhecimento para seduzir o homem, para seduzir a Eva. Né? E aqui, depois que Jesus já tinha vindo, já tinha sido crucificado, já tinha executado toda a obra para dar salvação para o homem, e o que Satanás faz? De novo, ele tenta pegar o homem e distanciar ele de Deus através do quê? Do conhecimento. Então, o quanto o conhecimento ele é perigoso, né? O conhecimento usado sem a base errada, o quanto ele é perigoso. Então, entrando agora, em definitivo, na primeira epístola de João, eu queria começar, na verdade, com o primeiro capítulo de João, porque a epístola toda de João, ela se refere ao mesmo assunto. O João ele vem detalhando, né, desde o primeiro capítulo até o quinto, tudo o que ele quer dizer. E no quinto ele só faz um resumo e dá um foco especial a um ponto específico. Então eu queria convidar os irmãos para a gente abrir lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 1. E aí João começa aqui criando uma lista, né? Ele diz, o que era desde o princípio. Quem que era desde o princípio? Jesus, o Senhor Jesus. O que ouvimos, é o segundo item da lista, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele foi testemunha. O que vimos com os nossos próprios olhos, então ele viu. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, então ele admirou, ele pôde contemplar, ele pôde ver. E ele apalpou, ele pôde sentir o Senhor Jesus. Então todos esses itens, eles dizem respeito ao verbo da vida. Então João está fazendo uma lista aqui de assuntos que ele julga importantes, e que realmente são importantes. Ele diz que tudo isso diz respeito ao verbo da vida. E aí ele abre aqui uma observação importante, né? Está até aí entre travessões. Ele diz, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E aí ele retorna para aquele assunto, né? A respeito do verbo da vida. E aí ele diz, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que a gente induz daqui, né? O que fica claro? Provavelmente, esses gnósticos, esses falsos mestres, eles estavam ali, não só desviando os irmãos do caminho da verdade, mas eles estavam também envenenando. Né? Não leva a sério do que esses cristãos estão falando, não, porque quem tem o conhecimento somos nós. Corta o vínculo de comunhão com esses cristãos. Eles não têm a verdade que nós temos. Então, João, ele está aqui, ele está jogando justamente nesse ponto. Fala, olha, nós somos testemunhas. E tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é para que vocês tenham comunhão conosco, porque eu vou te dizer tudo que nós vimos, tudo que nós fomos testemunha. E aí, o João é como se ele estivesse aqui tranquilizando. Ele fala, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E a nossa comunhão com vocês vai ser também em cima dessas mesmas bases, do Pai e do Filho. E aí vem o versículo 4.
E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então aqui está o objetivo maior da Epístola de João, né? É que a alegria daqueles que estão lendo, desfrutando da Epístola, que essa alegria seja completa, né? Agora, olha como que ele usa o termo nosso. Por que ele não falou? Para que a vossa alegria, ou que a alegria de vocês seja completa, né? E aqui já deixa uma boa dica para a gente. Porque mesmo para quem está ali proferindo as palavras, né, quem está ali laborando nas palavras, é importante o fato de cuidar. Quando ele se inclui na alegria para ser completa, ele está dizendo, é importante que eu escrevo para vocês, porque disso depende também a minha alegria. Vocês que vão receber a alegria completa, e eu que estou escrevendo também vou receber a alegria completa. As duas coisas andam juntas. E o que é essa alegria completa? É a salvação. O João queria entregar ali para os irmãos que lessem essa epístola, até os dias de hoje, que Jesus veio para tudo, ele executou tudo isso, para a nossa salvação. Então, nesses 4 versículos, fica muito claro para a gente que existiam 2 pontos principais que João estava tratando nessa epístola, nessa primeira epístola. E quais são esses 2 pontos? O primeiro ponto é que João ele foi testemunha ocular. Ele não estava falando de coisas que ele ouviu contar, de coisas que ele ouviu dizer, o que ele leu. O João ele tinha sido testemunha, ele tinha acompanhado, ele tinha visto de perto. Ele seguiu o Senhor Jesus, ele reclinou a cabeça no peito do Senhor Jesus. Ele teve na hora da crucificação. Ele pôde testemunhar quando Cristo ressuscitou. Ele pôde testemunhar das feridas e das chagas nas mãos do Senhor depois dele ressurreto. Então, João ele foi uma testemunha viva. E ele está dizendo que ele acompanhou toda a obra do Senhor Jesus de perto, porque ele foi um apóstolo muito, muito próximo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto? O segundo ponto é que tudo que o Senhor Jesus fez, toda a sua obra, tudo que ele executou, tinha um único propósito, que era dar a alegria plena, que é a nossa salvação. Então, esses são os 2 pontos fundamentais, que já estão bem claros aqui no primeiro capítulo de João. Ele vem repetindo ao longo de todos os outros capítulos, no capítulo 2, 3 e 4, e agora ele fecha aqui no capítulo 5. Então, agora sim, vamos entrar aqui no capítulo 5 de João. Vamos lá, produção, na NAA, 1 João, capítulo 5, vamos começar no versículo 1. Diz aqui: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora, olha a construção que João faz aqui. Ele diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ele não diz, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Por quê? Porque uma coisa é crer em Jesus Cristo. Outra coisa é crer que Jesus é o Cristo. Crer em Jesus Cristo não é uma coisa difícil. O mundo não tem muita dificuldade de acreditar em Jesus Cristo, né? Pelo contrário. São poucos os ateus, eles não estão em número muito relevante. O mundo todo acredita em Jesus Cristo, mas acredita nele o quê? Como uma boa pessoa, uma boa alma, né? Acredita nele como uma pessoa abnegada, uma pessoa desprendida dos prazeres, das coisas materiais, como uma pessoa bondosa que se compadeceu de todo mundo, né? Como aquele que deu a vida em amor, né? Que exercitou o amor. Então, isso o mundo conhece bem. Mas o mundo tem muita dificuldade de crer que esse Jesus, ele era o Cristo. E o que significa ser o Cristo? Cristo, em grego, é o ungido. E esse ungido remete lá ao Antigo Testamento a palavra Mashiach, que significa Messias, né? E o que é o Messias? Messias é a promessa. É aquele homem prometido para o povo de Deus, o homem que livraria, né? O homem forte que livraria todo o povo de Deus da ruína, da escravidão, do ataque do mundo, né, das coisas malignas que estavam ali acontecendo. Então, isso é crer verdadeiramente que Jesus é o Cristo. É crer que Jesus era Deus, porque ele veio de Deus, e crer que Jesus era homem. Poucos conseguem reconhecer isso, né? E só quem reconhece, só quem nasce do Espírito consegue reconhecer que Jesus é o Cristo. Continuando aqui no mesmo versículo 1, né, vamos retomar. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então, quem ama aquele que o gerou, quem foi que gerou Jesus? Deus. Então, quem ama a Deus, ama também o que dele é nascido. E quem que dele é nascido?
Somos nós somos nascidos de Deus. Então, todos os irmãos são nascidos de Deus. E o que João está falando aqui é que quem só ama a Deus, quem ama também todos os irmãos. E por que ele colocou isso em um só versículo? Né? Por que isso está dentro da primeira frase dele, da primeira sentença dele, do capítulo 5? Porque quer dizer que isso são coisas desassociadas, inassociáveis, impossíveis de serem dissociadas. Né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Se você crê que Jesus é o Cristo, se você crê que Jesus é homem completo e Deus completo, você precisa também amar a Deus e amar aos irmãos. Não tem como separar uma coisa da outra. Elas estão juntas. Né? E aí no versículo 2 ele diz: nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então é uma questão de praticar. Ele diz que quem pratica os mandamentos significa que você está amando a Deus e amando os irmãos. Por que praticar os mandamentos é amar a Deus e amar os irmãos? É muito simples. Vamos lá para Êxodo 20, vamos resumidamente aqui passar pelos mandamentos que Deus deixou ali, né? Êxodo capítulo 20. Versículo 3, primeiro mandamento: não tenha outros deuses. Está relacionado a amar o Senhor. Não façam imagem de esculturas, nem cultuem nada semelhante a esculturas. Está no versículo 4, segundo mandamento. Também está relacionado a amar ao Senhor. Versículo 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ou seja, não respeitem a pessoa do Senhor. Está relacionado o quê? Amar o Senhor. Esse foi o quarto. E quinto, esse foi o quarto. Esse foi o terceiro. Quarto agora. Lembrem-se do dia de sábado para santificar, ou seja, gaste tempo com o Senhor, dedique tempo ao Senhor, dedique proximidade com o Senhor. Se não puder ser um dia, que seja um momento íntimo. De preferência, o tempo todo você tem que estar em comunhão com o Senhor. Honre o Senhor. Então, esse foi o quarto. E o quinto, versículo 12. Honre seu pai e sua mãe. Agora aqui está relacionado o quê? Ao relacionamento pessoal, ao nosso relacionamento humano. Então, ou seja, amar os irmãos. E olha que ele começa justamente com o pai e com a mãe, ou seja, isso começa dentro de casa. O amor, amar os irmãos, amar o próximo, começa dentro da nossa casa. Começa honrando o pai e a mãe. 13, não mate. Amar os irmãos, amar os próximos. 14, não cometa adultério. Amar a esposa, amar os irmãos. 15, não furte. Amar os irmãos, não desejar o que não é teu. 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo, também amar os irmãos. 17, não cobice seu próximo, que é o último mandamento. Então, não cobice a casa, não cobice a mulher, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, todos os mandamentos, os quatro primeiros estão relacionados a amar a Deus, e os outros 6 estão relacionados a amar os irmãos. Por isso que o próprio Senhor, ali em Mateus 22, do 36 ao 40, ele diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, complementar a esse, do mesmo modo desse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Então, são 2 coisas impossíveis de serem separadas. Elas estão intimamente ligadas. Amar a Deus significa amar também os irmãos. E aí vamos voltar agora no versículo 3. Não, antes disso, eu queria convidar os irmãos para a gente agora voltar lá no capítulo 3 de 1 João. Que diz aqui sobre a prática dos mandamentos. Não adianta nada ter os mandamentos só como conhecimento se eles não forem praticados. E é isso que João coloca aqui no capítulo 3, 16 e 18. Diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, o que João está dizendo aqui? Que não pode ser só um conhecimento, não pode ser algo só bonito, só da boca para fora, tem que ser algo praticado. E nossos irmãos,
são irmãos espirituais, claro. Mas será que a nossa preocupação, a nossa dedicação é só no sentido espiritual? Será que essa é a vontade do Senhor, que nós simplesmente nos preocupemos com a situação espiritual dos irmãos? Aí João está deixando bem claro que não. Se você tem recursos e vê que seu irmão está passando necessidade, como é que você não vai ajudar? Né? Então, irmãos, é uma coisa lógica, né? Não sei quantos aqui têm irmãos sanguíneos, né? Mas vamos imaginar, você e o seu irmão, e o seu pai ou sua mãe. Se você despreza o seu irmão, como que você vai agradar a sua mãe? Qual mãe ou qual pai está satisfeito com os seus filhos se entre um irmão e o outro existe inimizade, né, existe desprezo? Se um irmão passa necessidade, o outro irmão tem condições e não ajuda, qual a felicidade que esse pai ou essa mãe vai ter? É uma coisa natural. E a mesma coisa tem que ser do ponto de vista espiritual. Se eu vejo meu irmão passando necessidade, se eu vejo o irmão com dificuldade, eu preciso ajudar. E é em todos os sentidos, espiritual, emocional, financeiro. Essa tem que ser a nossa preocupação. E quanto a isso, irmãos, eu preciso testemunhar o que eu tenho vivido aqui, né, entre os irmãos, entre a igreja. Eu sei que na pandemia a igreja ajudou dezenas de irmãos que passaram por dificuldade. Hoje mesmo a gente estava reunido mais cedo, os presbíteros, o Alex, o Davi, o Thales, Alcides, e a gente estava pensando em maneiras de, no próximo ano, né, atender as necessidades dos irmãos. Melhoramos o sistema de condicionamento, compramos agora 2 ar-condicionados para melhorar o bem-estar dos irmãos, pensando no bem-estar dos irmãos. A gente está vendo maneiras de trazer aconselhamento médico, psicológico, para ajudar no bem-estar dos irmãos, né? Cuidar da saúde dos irmãos. Então, tudo isso tem que ser preocupação. Preocupação daqueles que amam a Deus, porque só tem como amar a Deus se amar os nossos irmãos. Voltando aqui para o versículo 3, né? Diz aqui, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. E aí a gente pensa, mas como que os mandamentos não são difíceis, né? Quando estava ali os 10 mandamentos do Antigo Testamento, até vai lá, não é muito difícil mesmo de guardar. Mas e quando Jesus elevou a lei, né? Que ele falou, olha, está escrito que você não pode matar, mas eu te digo que se você odiar o seu irmão por um momento, ou odiar qualquer pessoa, você já está matando ela no seu coração. Está escrito ali que você não pode adulterar, mas se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro, você já está adulterando. Então, como que não é difícil? E, na verdade, a tradução aqui ela está um pouquinho distorcida, né? Esse termo difícil aqui, no original grego, é dado por baros. E baros, ele tem como tradução penoso, cruel, enfadonho. Eu prefiro um pouquinho a tradução que é dada na Ara. Né? A Ara ela traduz esse difícil como penoso. Então, os seus mandamentos não são penosos, porque realmente eles não são penosos. Eles são difíceis demais, são impossíveis de serem atendidos no nosso natural. Né? Só com a natureza do Senhor dentro de nós nos transformando para a gente conseguir cumprir todos os mandamentos ao nível que o Senhor Jesus elevou. Mas quando ele diz que não são penosos, aí é uma coisa diferente. Quer dizer que isso não é algo enfadonho, não é algo chato. É mais ou menos o sentido que foi dado aqui em Mateus 23, 4, quando o Senhor estava exemplificando aqui a respeito dos fariseus. Né? O Senhor disse, atam fardos pesados. Esse pesados é o mesmo pesados ali de João 5, né? É o baros. Difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com dedos querem movê-lo. Então, o sentido que é dado é o sentido de ser penoso, pesaroso. Que é ao contrário dos que os mandamentos precisam causar em nós. Né? Quem entendeu muito bem isso foi o salmista Davi. Olha o que ele coloca aqui no Salmo 19, nos versículos 7 e 8. Né? Ele coloca aqui o mandamento como uma dádiva. Ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, o mandamento aqui como uma dádiva, né? Como algo que dá prazer. Salmos 112, 1, mandamento com prazer. Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Então, essa é a sensação que tem que causar em nós, né, os mandamentos do Senhor. É prazer, é desfrute. Por quê? Porque significa que a vida do Senhor está vencendo em nós. Então, vamos voltar aqui agora para João 5, paramos no versículo 3, versículo 4, né? Versículo 4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Então, existe aqui, se existe vitória, existe guerra. Né? O que João está querendo dizer aqui no versículo 4 é que existe uma guerra entre nós e o mundo. E que existe uma arma para vencer esse mundo, e essa arma é a nossa fé. E aí, o que João quer dizer é que a gente precisa vencer os ataques que nós iremos receber. Em João 16,33, ele diz, no finalzinho ali, né? No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, é certo, as aflições vêm, é impossível evitá-las, elas virão. Mas tenham coragem, porque o mundo ele pode ser vencido, o Senhor venceu, e nós também podemos vencer. E o que o João está fazendo aqui? Ele está simplesmente remetendo a um trecho lá de Tiago, da carta de Tiago, que nós já estudamos, a primeira carta que nós estudamos, né? Tiago 4,4. Diz o seguinte: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, amar o mundo, ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. E o mundo aqui, irmão, a gente precisa deixar claro, não é o universo, né? Não é o mundo, não é a natureza. O mundo aqui é o sistema maligno, né? É os valores malignos, são as culturas malignas, as coisas que querem incutir, que o mundo quer incutir em nós, que não fazem sentido. Então, esse é o conceito do mundo. Então, a gente precisa vencer o mundo, né? Não se conformar ao mundo, que é o que Paulo coloca ali em Romanos 12. Né? Ele diz, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. Então, vencer o mundo é não conformar às correntes desse mundo, né? Aos sistemas desse mundo. Vamos avançar aqui, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então aqui ele retoma, né, o assunto de quem nasce de Deus e quem crê em Deus. Né? E ele diz que esse é o que vence o mundo. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Este quem? Jesus. Jesus Cristo. Ele não veio somente com água. E aí ele repete, mas com água e com sangue. Então aqui existe um dualismo, né? Jesus ele não veio só da água e não veio só do sangue. E aí ele está remetendo lá ao próprio Evangelho de João, no versículo 19, 34, né? Que João foi testemunho ocular. Aqui diz que um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Então é isso que João está dizendo. Jesus ele tem parte na água e Jesus tem parte no sangue. A água ela tipifica o Espírito, né? Mais precisamente ela tipifica o fluir do Espírito de encontro com o homem para limpar o homem, para salvar o homem, né? Para dar vida ao homem. E uma boa aplicação está aqui em João, lá no Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler aqui dos versículos 5 e 7, que diz respeito àquele discurso que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, né, um dos doutores da lei. Jesus estava tentando fazer ele entender o que significa nascer do Espírito. Né? Vamos lá. Jesus responde a Nicodemos: em verdade lhe digo. Então é uma coisa verdadeira, né? Uma coisa real. Jesus repete aqui verdade 2 vezes. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, precisa nascer do Espírito. O Senhor, ele tinha os dois. Ele veio da carne, mas ele também veio do Espírito. Ele era homem completo, mas ele também era Deus completo. Aí vamos voltar para o versículo 6, paramos no... Veio com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então existe aqui um testemunho que o Espírito está dando. Quem é o Espírito? Quem que é o Espírito? É Deus. Deus é o Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Então Deus tem um testemunho. Ele deu testemunho. Oi, meu amor. O papai está orando. Então ele está dizendo que o Espírito ele testemunha a esse respeito, né, dessa dualidade do sangue do sangue e da água. E onde são e onde que isso está, né? Quais foram os testemunhos que Deus deu a respeito do seu Filho? Primeiro está lá em Mateus 3,17. É Mateus 3,17 que diz respeito ao batismo, né? Ao batismo do Senhor Jesus.
Diz aqui, ó, e eis que uma voz dos céus dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então ali o Senhor, ele acabou de ser batizado, né? E o que aconteceu? Ele passou pelas águas e desceu ele sobre o Espírito, o céu se abriu e Deus falou: Este é o meu filho, né? Ele é homem, porque ele veio do sangue, mas ele também é Deus, porque ele veio do Espírito. E o segundo testemunho foi lá na transfiguração, está lá em Mateus, avançando um pouquinho, no capítulo 17, versículos 4 e 5, diz: Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Né? Então estava ali o Senhor transfigurado, e eles viram Moisés e Elias ali junto de Jesus. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Então, é como se Pedro estivesse colocando ali os 3, né, Jesus, Moisés e Elias, ali no nível, né? Como se todos eles tivessem vindo só do sangue. Mas o que Deus fala? Fala, olha, esse é o meu filho. Os outros, eles já falaram tudo que eles tinham para falar. Os outros, eles vieram do sangue. Mas eles não vieram do Espírito. Meu filho, esse veio do Espírito, e ele tem muito para falar. Escuta o que ele tem para dizer. Ele veio do sangue e veio também do Espírito. Amém. E aí vamos voltar para João 5, agora versículos 7 e 8. Diz aqui, pois há 3 que dão testemunho. E aqui já é um outro testemunho, né? Mas ele diz que são 3 que dão testemunho. 8, o Espírito. O Espírito é o próprio Pai. A água, que é o fluir do Espírito. E o sangue, que diz respeito à humanidade do Senhor Jesus. Diz aqui que os 3 são unânimes num só propósito. Já nós vamos entender que testemunho é esse, né? No versículo 11 ele detalha. Vamos continuar aqui, 9 e 10. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então aqui ele está... aqui ele está se referindo, né, se remetendo àquela passagem lá de Deuteronômios, né, onde o testemunho de dois ou 3 homens estabelecia a verdade. Ele está dizendo que se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu filho. Então ele está testemunhando, está dando testemunho a respeito do seu filho. Ele é meu filho, ele é homem e ele é Deus. 2 vezes ele falou. 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Então, não crer que Jesus é homem completo e Deus completo é fazer de Deus mentiroso. Né? Deus está ali testemunhando, é meu filho, ele é meu filho. E que coisa pesada, né? Quando alguém duvida disso, está fazendo de Deus mentiroso. Aí João avança aqui para o capítulo 11, né? E aqui ele diz qual que é o testemunho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Então, Deus já nos deu a vida. Ela já foi dada. Né? É agora, é no presente. Não está dizendo que Ele vai dar lá no futuro. Ele já deu a vida eterna. Versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha que coisa maravilhosa, é presente, né? Não é no futuro. E vamos frisar isso daqui, né? Vamos lá para João, Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Olha o que o próprio Senhor diz, né? Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então é presente. Essa vida eterna é hoje, não é algo que você vai desfrutar dela no futuro. Não é na outra vida, ela precisa ser desfrutada agora. Né? E esse, de novo, né, e João volta aqui, aquele objetivo principal, que a gente leu lá no capítulo 1, né, lá no versículo 4. Ele diz aqui, que todos aqueles... Está aqui no 13, né? Para que saibam que todos têm a vida eterna. Lá no versículo 4 do capítulo 1, ele chama de a alegria plena. Aqui ele está chamando de vida eterna, é a mesma salvação. Então, João retoma lá do primeiro capítulo, agora para o capítulo 5, trazendo isso como o principal objetivo da epístola, que todos saibam que têm a vida eterna. E aí, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aqui tem
plena certeza de que tem a vida eterna, não tem dúvida nenhuma. Se sair daqui para fora e passar um carro ali e te atropelar e você morrer, você tem certeza que você está salvo, que você está com a vida eterna. Levanta a mão, quem tem certeza disso? Pode deixar levantada a mão. Quase todo mundo, né? Tá bom. Vou fazer a pergunta inversa agora. Quem tem alguma dúvida? Eu não tenho, eu acho que estou, mas eu tenho ainda alguma dúvida. Quem tem assim uma mínima dúvida que se morrer ainda não tem a vida eterna, levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão de nenhum. Então eu vou considerar que quem não levantou de jeito nenhum é porque ainda tem alguma dúvida. Daqui a pouco nós vamos ter bastante propriedade para responder essa pergunta, né? Sem que ninguém tenha dúvida nenhuma. Amém. E a chave para responder está relacionado ao crer, né? Mas é um crer de verdade, não pode ser um mero saber, um mero conhecimento, como pregavam os gnósticos, né? Olha aqui no versículo 3, no versículo 13, como que o Senhor coloca, né? Como que João coloca. Essas coisas eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, saber, vamos aqui primeiro para o saber, né? Saber é diferente de crer. Eu posso falar ali para a irmã Olga, amanhã, assim que acabar a reunião do Partido do Pão, eu vou afastar essas cadeiras daqui, eu vou tirar os carros que estão lá, vou abrir a janela, eu vou pegar um impulso daqui, vou correr e vou saltar e sem encostar na janela eu vou pular ela. E vou cair vivo do lado do outro lado. Eu falei aqui para a irmã Olga, né? Ela tomou conhecimento. Agora, será que ela acreditou? Será que ela botou fé? Né? Para dizer a verdade, nem eu boto muita fé não, né? Se fosse uns 10 anos mais novo, alguns quilos a menos, talvez, né? Mas está dito, né? Ela está sabendo. Ela só não está acreditando. Mas digamos que amanhã, depois da reunião do Partido do Pão, eu chamo a irmã Olga e falo, irmã Olga, senta aqui. Tira as cadeiras, né, tira os carros dali, tomo um impulso e salto sem encostar na janela e caio lá do outro lado vivo. O que a irmã Olga vai dizer? É verdade, ele falou e cumpriu, né? Então agora ela só não sabe, ela não apenas sabe da intenção que eu falei para ela, mas agora ela é testemunha, ela é parte, né? Ela faz parte desse fato, é um fato, é algo que aconteceu. Então, simplesmente saber não é suficiente, né? Esse saibam que está aqui no versículo 13, em grego, ele é grafado como ido, e ele tem o sentido de convicção, algo que você tem fé, algo que você tem confiança. Quando eu falei para a Olga, ela só sabia. Depois que eu pulei, ela passou a ter confiança. Não, eu confio, o Henrique pula mesmo, porque eu vi ele pulando. Não foi ninguém que me contou, eu vi, ele é capaz de pular. Se ele quiser pular de novo, ele vai pular, eu confio nele. Isso gerou confiança. E esse tem, né, saibam que tem a vida eterna, esse tem, em grego, ele é dado como eco, a palavra grega é eco, que ela tem o significado de posse firme, né, de algo, da posse firme de algo que é valiosa, né, uma propriedade valiosa. Você tem aquilo e aquilo é firme, aquilo não está precário, aquilo não está para acabar, né, é algo que você tem aquilo ali constituído. Hoje, a nossa seleção brasileira ela não está muito bem, né? Não está jogando quase nada. Quando ela pega a bola, praticamente a gente adivinha que ela vai perder a posse, né? Ela não tem a posse firme da bola, ela logo perde. Então isso não é firme. Eu sou mais velho, eu vi alguns bons jogadores jogar, né? Não vi os grandes, mas eu vi, por exemplo, o Romário jogar ali na Copa de 94. E eu lembro que quando o Romário pegava a bola, quando ele tinha a posse de bola, era quase que certeza, né? Você já sabia que ele driblava uma com habilidade, driblava o outro e ele fazia o gol. Então ele tinha a posse firme. Ele conseguia ter aquilo ali firme, ele não era uma coisa precária. Então, esse eco, ele significa ter a posse firme. Então, quando o Senhor fala, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, saibam é a confiança, é a convicção, é a fé. Que vocês têm algo que é verdadeiro, algo que é seguro, algo que não é passageiro, algo que é permanente, que é a vida eterna. Então, isso está relacionado ao crer. Né? E aí, aqui em primeira, voltando para no capítulo 5, versículos 14 e 15, ele fala mais sobre essa confiança. E ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele. Essa é a fé, ou essa é a convicção. Não é isso? Fé é a convicção das coisas que não se veem, né? É o firme fundamento daquilo que se espera.
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, você confia, né? Você sabe que você é filho de Deus, você crê em Jesus como homem, você crê em Jesus como Deus, crê que Ele deu a vida para te salvar, então você confia que Deus é nosso Pai. E você tem a confiança que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, olha que maravilha, né? Nós temos a confiança de pedir para Deus e saber que Ele nos ouve. E esse ouvir aqui é o quê? Ouvir favoravelmente, né? Ouvir no sentido de nos atender. Desde que seja pedido segundo a sua vontade. E aí nós estamos certos, né? Nós temos convicção. Pediu, antes mesmo de receber, você sabe que você vai receber, que o Senhor vai te ouvir, né? Isso é tomar posse, é ter essa posse verdadeira. Isso é o eco, né? Eco. Eu tenho a posse disso, isso está na minha mão e ninguém me tira. O Senhor vai me dar, é só uma questão de tempo. Né? Estamos certos de que obteremos os pedidos que temos feito. E aqui João ele tá remetendo a uma passagem lá de Tiago também, da Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Sabedoria é algo que o Senhor quer. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, a questão da convicção, né, da confiança, confiando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Também em Tiago, agora no capítulo 4, versículos 2 e 3, diz: Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Ou seja, o homem sempre querendo, sempre desejando. Vivem a lutar e a fazer guerras para conquistar aquilo que ele quer. Nada têm porque não pedem. E por que não pedem? Porque não têm a confiança. Né? Porque eu não entendo que Deus é meu Pai. Então, se eu não tenho essa convicção, se eu não tenho essa confiança, eu não vou pedir. Se eu não acho que Ele é meu Pai, eu não vou pedir. Por quê? Porque eu não vou perder meu tempo. Então, não pedem, porque não têm a confiança, não têm a fé. Ou pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Não pedem segundo a vontade do Senhor. Né? Aí vamos voltar aqui para João, capítulo 5, versículos agora 16 e 17. Aí João aqui, ele mesmo dá um outro exemplo. Tiago deu 2 exemplos aqui, né? E aí João dá um bom exemplo do que é pedir segundo a vontade, né? Diz aqui, ó, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva para a morte, pedirá, segundo a vontade do Senhor. E Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esses não digo que se deva pedir. Então, tem pecados, tem diferença de pecados, né? Existem pecados que não levam para a morte e pecados que levam para a morte. 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva para a morte. Então, aqui é uma coisa muito séria, né? A gente sempre está acostumado a ouvir que Deus perdoa tudo, que Jesus veio aqui, verteu seu sangue para nos perdoar, né? Que o perdão é irrestrito, mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que tem pecados que levam para a morte, que esse não tem perdão. Então é importante a gente entender que pecados são esses, né? Quais são os pecados que levam para a morte. E é o mesmo pecado que o próprio Senhor ele trata ali com os fariseus. Em Marcos 3, versículos 28 e 29, o Senhor diz: Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Então, o pecado contra o Filho, né, contra Jesus, o pecado contra o Pai ainda é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, isso não tem como ser perdoado. Mas se Deus é o Pai, Filho e Espírito, os três em um só, como que pode eu ofender um e não ofender os outros dois? Né? Como que é isso? E aí Pedro ele trata bem disso aqui no capítulo 2. Ele é bastante extenso, eu vou pensar aqui algumas passagens só para os irmãos poderem entender. Tá? Vamos começar aqui, ó, 2 Pedro 2, versículos de 1 a 3, diz aqui, ó, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Então ele está falando o quê? De pessoas que já conheceram, que já tiveram do lado do Senhor, né? Que foram resgatadas pelo Senhor, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. 3. Movidos por avareza, ou seja, por interesse, né, ou interesse econômico, ou vaidade, ou poder, ou influência, eles
explorarão vocês com palavras fictícias, palavras que não são verdadeiras, palavras que não têm consistência. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Então aqui Pedro está falando daqueles que já tiveram do lado do Senhor, né? Isso está muito claro. Vamos pular agora lá para o versículo 9, 9 e 10. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo, para o dia do juízo. 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Então, é aqueles que estão dados aos prazeres carnais, né? Eles não estão preocupados com as coisas do Senhor, que eles conheceram, né? Que eles tiveram a realidade, mas eles estão preocupados o quê? Com os seus prazeres. Versículos 14 e 15. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Ou seja, eles estão enganando outros. Eles não apenas estão se desviando, mas levando outros a se desviarem também. Essa gente maldita. 15. Tendo abandonado o reto caminho, ou seja, eles já estiveram no reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão. Balaão é aquele profeta que vendeu as suas profecias, né, por interesse. Vamos pular aqui agora para o 17. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para as quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, né, de natureza almática, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Então, está levando outros que estavam se afastando, né, do erro, se afastando do pecado, a caírem. 19. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos. Prometem a liberdade, né? Você tem que ser feliz, importa é a sua felicidade. Vai ser feliz, se liberta, né, das questões do mundo, da religião. Deus é amor, né? Toda forma de amor vale a pena, vai ser feliz. Se liberta. Mas, na verdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, esse é um princípio espiritual, né? Toda vez que você é vencido, você torna escravo daquele que te vence. Isso aconteceu conosco lá no Jardim do Éden, e também com esses aqui, que se entregaram ao pecado. Prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado que o venceram. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Como assim teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho do Senhor, né? Permanecido na ignorância? E é verdade, tem um princípio, né? Ele está aqui em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, que diz o seguinte: aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade desse senhor, será punido com muitos açoites. Então, aquele que conheceu, que experimentou da verdade, que soube dos mandamentos, dos preceitos do Senhor, mas não obedeceu, esse vai ser punido com muitos açoites. 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, vai apanhar. Vai levar castigo, mas vai ser pouco. Então, o pecado de ignorância, né, o Senhor tem um tratamento especial com ele. O Senhor tem certa benevolência com aqueles que pecam por ignorância. Mas aqueles que sabidamente se afastam da verdade e praticam o mal em troca de avareza, de vantagens, né, esse daí não tem perdão. Aí, para encerrar aqui agora, versículo 22, lá de 2 Pedro 2, né? Uma passagem bem forte diz: com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama, né? É como se o pecado, a sujeira que está ali impregnada, né? Como se aquilo ali não tivesse volta. Mesmo você conhecendo o Senhor, você ainda se dá ao disparate, à loucura de voltar ao próprio vômito ou a se lamear na lama. E aí vamos voltando agora para João 5, versículo 18, né? Ele complementa aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então tem uma diferença entre viver em pecado, né? Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele.
Então a gente precisa entender, à luz de tudo que a gente viu em Pedro, né, no capítulo 2 de Pedro, e nesse versículo aqui também, nesse versículo 18, entender a diferença entre viver pecando e pecar vivendo. Viver pecando é o que Pedro relata aqui. É aquele que peca desenfreadamente, ele peca como meio de viver. O meio de vida dele é a mentira, é a enganação, o objetivo dele é a avareza, é tirar proveito, é tirar vantagem. O que ele quer é influência, é vaidade, é autopromoção. Ele sabe que está errado, ele conheceu a verdade, ele conheceu o Senhor, mas ainda assim ele continua pecando. A consciência dele já nem acusa ele peca como se estivesse caminhando, como se estivesse conversando, como se estivesse escovando os dentes. Para ele, pecar é natural, é o meio de vida dele é pecar. Esse vive pecando. Mas e aquele que peca vivendo? Esse somos nós. Porque por mais constituídos que nós estamos, uma hora ou outra a gente acaba pecando. Ou a gente peca por ignorância, porque ainda não conhece a fundo a palavra, então acaba interpretando errado, acaba ofendendo Deus, e tudo que a gente interpreta errado a gente ofende Deus. Aí por isso que se diz que o pecado contra o pai e contra o filho se perdoa. Quando a gente não tem a devido respeito, quando a gente não mantém o devido temor, também a gente está pecando, a gente está ofendendo o filho, está ofendendo o pai, mas tudo isso tem perdão. A consciência nos acusa e de imediato a gente se lava ali, a gente fala assim, me perdoa, eu pequei, fui fraco, fui ignorante. Você acende aquela luzinha e você pede perdão, e aí o Senhor perdoa. Esses são os pecados que João diz aqui que não levam para a morte. Esse é o exemplo daquele que peca vivendo. Nós pecamos, mas nós estamos vivendo. Por quê? Porque a vida está em nós. E nós vencemos o mundo. Porque o maligno já não pode mais nos tocar. Como diz lá no versículo 4 e 5, nós vencemos o mundo. Nós não temos mais as cadeias desse mundo, as cadeias do pecado. Então vamos lá, versículo 19 agora, para a gente encerrar. Todo o sistema mundano, 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a gente viu lá atrás, que o que é o mundo? É o sistema maligno, e esse mundo ele jaz no maligno, ou seja, todo o sistema, toda a cultura, todos os valores, tudo que se passa nesse mundo, ele jaz no maligno, ele está enterrado no maligno, ele está sem volta, sem possibilidade de ser, sem possibilidade de ser restaurado sem uma ação do Senhor, pela ação natural do homem. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio, ou seja, o Senhor já veio. Muitos ainda esperam o Senhor lá no futuro. O judaísmo ele ainda está esperando o Messias até hoje. Ele ainda não creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele crê que Jesus ainda está por vir, que o Messias ainda está por vir. Mas aqui João está deixando claro, ele já veio e nos tem dado entendimento. Então, a questão do conhecimento, o conhecimento que importa. Para conhecermos aquele que é o verdadeiro. Quem que é o verdadeiro? É Deus. O Filho de Deus já veio, Jesus. Veio para que nós possamos conhecer o verdadeiro. Quem que é o verdadeiro? É Deus. Jesus passou toda a sua vida dizendo que ele mesmo não fazia nada por ele mesmo, que ele fazia tudo pelo Pai. O Pai era o santo, bom era o Pai, que ele era só o servo aqui na terra. Então, o verdadeiro é Deus. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Quem que é esse o verdadeiro aqui? Também é Deus. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que o verdadeiro é Deus, o próprio João diz aqui, que nós estamos também em seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós estamos em Deus, estamos em Jesus Cristo. E aí, para fechar, ele diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o que João está dizendo aqui? Uma passagem claríssima de que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Jesus é plenamente Deus. É isso que João está dizendo. E se nós estamos em Deus, nós estamos no Filho. Se nós estamos no Filho, nós estamos também em Deus. Esse é o verdadeiro. E aí, no 21, finalmente, João fecha aqui a sua epístola e ele diz, filhinhos, cuidado com os ídolos. E aí parece que ele terminou sem terminar, uma frase pequena, cuidado com os ídolos. Mas, na verdade, o que João está fazendo aqui é sintetizando toda a sua epístola em uma única frase. Filhinhos, cuidado com os ídolos, ou seja, cuidado com a idolatria. O que João quer dizer é que nós precisamos nos afastar da idolatria, que são o quê? Os falsos profetas, os falsos mestres, com seus ensinamentos falsos, com seus cultos falsos, com seus conhecimentos falsos, e também nos afastar dos falsos deuses. Ele é o verdadeiro Deus, Jesus é o verdadeiro Deus.
E tem vários outros deuses aí, a gente conhece. Tem diversas religiões. Então, tudo isso é idolatria. E mesmo que a gente estiver ainda afastado desses outros deuses, né, todo cristão ele sabe que só tem um Deus, a gente precisa ter cuidado porque às vezes coisas se tornam nossos deuses. Né? A idolatria ela é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Então, às vezes, o nosso trabalho pode estar virando uma idolatria, o nosso hobby pode estar virando uma idolatria, né? O nosso lazer pode estar virando uma idolatria, até os nossos filhos podem estar virando uma idolatria, se isso estiver pegando o lugar de Deus. E é por isso que João coloca, filhinhos, atenção, cuidado com os ídolos. Para resumir e fechar tudo, então são 3 coisas que a gente precisa entender, né? E com isso, acho que todo mundo vai poder responder aquela pergunta que eu fiz com mais propriedade. Uma coisa, ela está ligada à outra. O primeiro fato é crer. Todo mundo precisa começar crendo que Deus veio do sangue e veio da água. Ou seja, Deus é verdadeiro homem, homem completo e também Deus completo. Né? Esse é o primeiro ponto. E dele, naturalmente, vem mais 2 pontos. Qual que é o segundo ponto? Aquele que nasceu do Espírito e que quer e que tem Deus como Pai e que quer amar o Pai, precisa também amar os irmãos. Não adianta só crer que Jesus é Deus, não adianta só nascer do Espírito se você não ama a Deus amando os irmãos, porque nosso amor por Deus é amando os irmãos. Então, esse é o segundo ponto, que está ligado ao primeiro. E o terceiro é que uma vez que você creu, e uma vez que você ama os irmãos, você precisa também não se conformar ao mundo, né, ao curso do mundo. É a questão do viver pecando ou pecar vivendo. Não dá para ter uma vida pecaminosa, uma vida onde o pecado habita o seu dia a dia, né, faz parte do seu dia a dia e isso não te incomoda de alguma forma, né, a sua consciência não dói. Então, essas 3 coisas, se você creu, se você ama a Deus e ama os irmãos, e já não se conforma com o curso do mundo, então você tem a vida eterna. Né? Não precisa ter nenhuma dúvida. Esses 3 requisitos juntos, né, e atendidos, é porque você tem a vida eterna. Amém?